Fala galera do YouTube, aqui é o Ben de 2 Gameplay. E na sexta-feira eu fiz um vídeo começando as cestas do terror que vão ter. A cada sexta vai ter um jogo. Eu vou gravar um jogo de terror. E na sexta deu errado porque o jogo tava travando. Tinha anúncio e tava travando. Então era injogável. Então, pra compensar aquele vídeo, eu vou tá vendo a história de Nun Massacre. Só pra compensar o vídeo. Então, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro react. Eu vou pausar algumas partes pra poder falar, então é melhor se acostumar. Tudo começou quando a senhora McDonald recebe uma carta com uma mensagem de urgência. Sua filha, Jane, estava doente e precisava da atenção de sua mãe urgentemente. Com essa preocupante notícia, McDonald dirige o mais rápido possível até a escola preparatória de Santa Cecília, um colégio interno para mulheres, conhecido por sua rígida forma de tratamento, e onde sua filha estava. Quando estava chegando perto do colégio, em meio a uma violenta tempestade, ela se assusta ao ver a estrada fechada, o que a forçou seguir o resto da trilha a pé através de uma escura floresta. Tudo isso, somado à forte chuva que caía, era um péssimo presságio do que estava para acontecer a seguir. Seguindo em direção ao topo do morro, McDonald teve de atravessar um perigoso caminho que passava ao lado de um penhasco, mas ela conseguiu e finalmente se deparou com aquela enormidade de pedra. É essa parte que eu não tava achando e conseguindo ir. Por isso que eu cliquei skip quando eu fui no menuzinho, né? Eu fui e cliquei no skip para poder já ir para dentro da locação, porque eu não tava encontrando a entrada De concreto que eram as paredes do colégio, se revelando em um obelisco de pedra. Pelo simples vislumbre, McDonald sabia que aquele não era um colégio normal. No mínimo, era um edifício assustador. Ao entrar no colégio, McDonald não foi capaz de esconder o seu medo daquele imenso lugar aparentemente abandonado. Perdida, restou-lhe confiar em sua intuição e escolher um caminho aleatório por entre aquelas paredes claustrofóbicas. Ela acabou encontrando uma passagem que a levou para dentro daquela instalação opressiva. Era grande demais para ser um colégio comum. Chegando por um corredor escuro, ela percebeu um quarto com a luz acesa, e sem imaginar que alguém poderia tê-lo deixado assim propositalmente, ela resolveu investigar o cômodo. Para a sorte dela, encontrou um isqueiro, sabendo que seria útil para iluminar os corredores. Então, ela o pegou. Ao investigar o quarto ao lado, ela encontrou um aparelho de TV velho com uma fita cassete em cima dela. Ela não tinha tempo para assistir fitas agora. É melhor seguir o eu não tinha visto essa sala. Caminho e encontrar sua filha, ou pelo menos algum responsável pela escola. Estava começando a se sentir agoniada sozinha. Subindo alguns lances de escada, ela se surpreendeu ao encontrar uma armadilha. O que isso está fazendo em uma escola? Era um buraco É uma boa pergunta. entre 2 lances de escada, que estava repleto de arames. Eu sei que eu tô pausando demais, mas eu vou falar. Na descrição vai estar o link original do vídeo se você quiser ver. O vídeo original, ele é do canal Terrorizando. Eu sou até inscrito no canal dele. Então bora, né? Farpados. Sabendo que ela acabaria ficando presa naquele emaranhado cortante, McDonald deveria contornar aquela situação. Do contrário, poderia até mesmo morrer naquele lugar. Mas que loucura! McDonald encontra outro caminho e se depara com um banheiro. Lá, ela foi capaz de achar uma longa tábua de madeira que usou para atravessar o buraco repleto de arames. Ainda impressionada com a forma que lidou com a situação, ela quase não percebe uma folha de um diário jogado ao chão. Ela se surpreende quando percebe que esse diário pertencia à sua própria filha, Jane. Na primeira página, Jane já dizia estar muito ressentida por abandonar seus amigos com essa mudança para o colégio novo. Seu único alento foi poder levar seu boneco, Bongo, seu melhor amigo e companheiro nos dias de solidão. Nessa mesma carta, ela conta que durante uma aula, elas foram ensinadas sobre a história de uma freira chamada Lucy, que teve seus olhos arrancados pelos romanos. No fim, a freira encontrou força em sua fé e acabou se transformando num mártir dentro daquele colégio.
Essa página do diário de sua filha deixou McDonald mais angustiada e preocupada. Onde estava Jane? O que aconteceu com esse lugar? Enquanto estava desesperada atrás de sua filha, ela acabou avistando uma pessoa, uma freira. Finalmente alguém para lhe explicar o que estava acontecendo. Porém, ao olhar para o rosto da mulher, McDonald sentiu seu coração gelar. Tinha algo terrivelmente errado. A freira estava com seus próprios olhos arrancados, enquanto lágrimas negras escorriam por aqueles buracos assustadores. Sem mais nem menos, a freira começou a persegui-la com uma faca na... Se eu tivesse jogado, ia ter sido brutalmente morto por essa freira, porque o jogo tava travando demais. Mão e claras intenções assassinas. McDonald estava completamente vulnerável e assustada. Somente por amor inesgotável à sua filha que ela conseguiu se mover, correr e se esconder daquela figura macabra. Assustada e confusa, McDonald entendeu que sua filha e todas as outras garotas estavam em perigo. Ela não poderia desistir agora. Elas precisavam de sua ajuda. Espera! O que é isso? Outra página do diário de Jane. Nesta página, Jane relata que tinha certeza que a freira Apolônia a odiava, já que ela estava sempre sendo injustamente punida e que graças a isso ela não estava conseguindo fazer nenhum amigo e se sentindo sozinha e mais isolada do que nunca. Com toda essa fragilidade, Jane, mesmo sendo apenas uma criança, estava sentindo sua crença em Deus abalada, já que ela não conseguia acreditar que Deus permitiria ter tantas pessoas ruins assim no mundo. No fim, tudo que a criança queria era voltar para casa e voltar para seus velhos amigos. Emocionada e triste com as notícias de sua filha, McDonald segue em frente e acha uma estranha cama metálica deixada em um dos banheiros. Ela não consegue deixar de pensar que essa cama foi utilizada para fins ritualísticos ou até mesmo experimentos, talvez até torturas, punições. Que doentio! Independente da função, ela estava mais do que horrorizada e não conseguia mais parar de se culpar por todo o horror que sua filha possa ter sido vítima naquele lugar horrível. Passando por outros cômodos, ela encontra um outro pedaço faltante nesse quebra-cabeça, descobrindo mais uma informação do que sua filha teve de passar naquele colégio opressivo. Jane estava sendo humilhada publicamente por Apolônia, o que estava destruindo sua mente e a isolando ainda mais de todas as outras crianças. Agora, McDonald estava ainda mais horrorizada com o péssimo tratamento que sua filha estava recebendo, e ainda mais determinada em achar a sua filha e tirá-la deste inferno, retomando um pouco mais de coragem para fugir e passar daquela monstruosa e misteriosa freira assassina. O que ela quer e quem é ela? Chega, era hora de entender mais do que estava acontecendo. Após investigações e muitos choques de adrenalina, toda a tentativa de fuga da freira psicopata, McDonald entra em um outro quarto onde ele encontra um pedaço de papel deixado por sua filha. Aparentemente, esta foi a sala onde sua Jane havia sido presa pela sádica freira Apolônia. Jane percebeu a esse ponto que Apolônia estava focando toda a sua atenção na pobre garota, algo que ela não fazia com as outras crianças. Por que ela tinha tanto interesse assim em Jane? Agora, McDonald estava ficando totalmente ciente da forma monstruosa que a freira Apolônia tratava sua filha, e que para completar, era um tratamento específico e direto para prejudicar a garota, por alguma razão que ela desconhecia. Sem parar sua busca por respostas, McDonald encontra uma sala que parecia ser secreta, enquanto se aventurava pelos dutos de ventilação. O cômodo parecia se tratar de uma cozinha velha, mas era mais do que isso. Para o espanto de McDonald, havia vários espinhos presos ao chão, e presos a eles haviam partes de bonecos de manequim, semelhantes a um tipo de ritual. E para completar o horror, escrito na parede, estava gravada uma frase que incitava uma oferenda de carne para Cristo. Ficando enjoada com isso, e sem mais saber se aqueles pedaços de manequim eram na verdade reais ou não, McDonald já estava farta daqueles rituais cultistas e sabia mais do que nunca que precisava achar sua filha e tirá-la de lá. Não demorou muito para que ela encontrasse um outro pedaço de escrita deixado por sua filha, e mais uma vez um outro relato triste e desesperador sobre o que sua filha estava passando naquele lugar terrível e nas mãos da freira Apolônia. Jane conta que acabou urinando nas calças
por culpa das ações propositais de Apolônia, que ainda aproveitou esse momento para humilhá-la mais uma vez na frente de suas colegas. Devido a tanta tortura infligida pelas figuras de autoridade desse colégio, era de se esperar que Jane estivesse sofrendo de depressão. Mas a essa altura, McDonald não precisava de mais informações para saber que Apolônia se tratava de uma figura sádica e cruel, que tinha um grande prazer em torturar Jane, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Naquele momento, McDonald tinha grandes convicções que sua perseguidora era a própria Apolônia, já que a crueldade daquela figura combinava bastante com os relatos deixados por sua filha. Enfim, o mal a corrompeu e tomou seu corpo, toda a maldade feita com sua filha encarnada no corpo da freira. McDonald encontra o que parece ser um jardim, mas após olhar com mais atenção, ela viu que o lugar estava repleto de lápides e que aquele gramado servia como espaço de um cemitério. No meio dele, algo chamou muito sua atenção. Era uma figura de uma estátua desgastada, sem cabeça. Uma mulher segurando sua filha em seus braços. McDonald se emociona, pois não pode deixar de sentir a semelhança com o sentimento que agora estava em seu coração. Era como se a estátua fosse a própria McDonald, quebrada. E mesmo assim, ela queria mais do que tudo proteger sua filha. Porque foi deixar Jane nesse lugar. Ela precisava encontrar sua filha e em sua busca, McDonald encontrou ferramentas que possibilitaram seus avanços pelo colégio, que parecia estar cheio de armadilhas e lugares fechados. Mas que diabos de lugar é esse? Ela chega até um altar com uma cruz. De cada lado é possível colocar uma vela. McDonald sente que precisa de um momento de paz em meio àquela confusão. Um momento espiritual para ela mesma e o seu Senhor naquele momento. Ela procura as velas, as encontra, coloca no altar e as acende com seu isqueiro. O que era para ser somente um momento de introspecção para McDonald acabou sendo uma espécie de ritual estranho. Assim que as duas velas foram acesas, um corpo crucificado atravessou a vidraça que estava atrás da cruz, assustando McDonald. Para completar a bizarrice, no lugar da cabeça do corpo estava a cabeça de uma estátua, que logo McDonald percebeu ser a mesma estátua no cemitério. Será que ela poderia ser usada para completar a figura materna? De fato, era um cenário irreal. Tudo isso que estava sendo vivenciado pela mulher, que não conseguia tirar de sua mente que aquele lugar não era um colégio que seguia as palavras de Deus, mas sim uma casa de tortura, repleta dos mais perversos cultistas. Agora, McDonald entendeu tudo. É através de 4 fitas de vídeos que McDonald encontra durante a sua investigação que ela finalmente entende o porquê não estava achando sua filha e percebe, enfim, o seu paradeiro. Jane havia levado seu boneco preferido com ela quando foi para esse colégio interno. Esse boneco se chamava Bongo e era um boneco na forma de um palhaço. Era o único amigo que Jane realmente tinha durante todo o momento em que ela passou naquele inferno de colégio, lugar onde tanto as alunas quanto as professoras a tratavam pessimamente. No fim, as fitas, quando vistas em ordem correta, revelam a triste e deprimente verdade. A filha de McDonald havia tirado a sua própria vida. Curiosamente, as fitas... Caraca! Eu não sei se o YouTube deixa falar de uma pessoa tirar a própria, né? Mas tá bom, né? O canal dele falou, então vou acreditar que o YouTube deixa. Mas agora eu fiquei com receio, mano. O cara falou que a filha da personagem principal tirou a própria vida, mano. Cê é doido. mostram que Bongo, o boneco, havia cometido o mesmo ato. Porém, essa representação servia apenas como a analogia do que a verdadeira Jane havia cometido após meses sendo torturada e passando aqueles últimos meses isoladas e completamente sem esperança e infeliz. Após juntar a cabeça da estátua com o resto de seu corpo, McDonald nota que um bilhete estava caído ao chão. Ao ler o pedaço de papel, tudo que estava escuro e nebuloso finalmente voltou a fazer sentido, e McDonald finalmente encarou a verdade com lágrimas nos olhos. Aquele bilhete foi escrito pela própria McDonald anos
atrás. Ela se lembrou de tudo. McDonald temia pela punição eterna de sua filha, pois ela não tinha nenhuma fé. E sendo McDonald uma pessoa de fé fervorosa, acreditava ser sua obrigação salvar a sua filha. Após muitas tentativas frustradas, ela achava que a única maneira seria através do medo e disciplina. Sabendo que ela não seria capaz de pessoalmente ser esse instrumento, McDonald achava que o colégio interno seria capaz de fazer essa tarefa, autorizando assim todos os atos que Jane sofreu nas mãos de Apollonia. Uma reviravolta nas lembranças como aquela quebrou completamente o espírito de McDonald, pois fora a própria mãe que mandou sua querida filha para aquele colégio e fizera aquilo de propósito, sabendo muito bem o que sua filha teria de aguentar, sabendo muito bem de toda a dor que sua filha estava passando, e ainda mais, autorizando as atitudes extremas contra ela. Como ela pôde fazer isso? Jane não acreditava em Deus, e isso fez com que a senhora McDonald ficasse com muito medo das consequências dessa afronta à sua fé. McDonald achava que a melhor forma de fazer sua filha passar a acreditar em Deus era a partir do medo, passar por um tipo específico de disciplina, o que envolvia abusos físicos e mentais. Jane precisava suplicar a Deus por salvação. Como foi mencionado na carta da própria mãe, McDonald não era capaz de cometer esses atos contra sua própria filha, mas para garantir a salvação da alma da filha, ela faria qualquer coisa. Ela mandou para um internato específico que era especializado nesse exato tipo de disciplina extrema, que McDonald esperava que corrigisse a sua filha. E foi por esse motivo que Jane se tornou um alvo direto da freira Apollonia, que carregava consigo a fama de ser eficiente em deixar as crianças submissas à sua fé. Ela era a melhor no que fazia. Porém, a carga emocional que devastou o espírito de Jane se manifestou em uma depressão profunda e sem achar nenhuma saída, se sentindo sozinha e isolada, tendo a certeza que sua própria mãe havia abandonado, Jane não encontrou outra saída a não ser o suicídio. A morte de Jane presumidamente resultou em um grande escândalo, obrigando o colégio a ser fechado, depois desse incidente ter entrado nos olhos da mídia, que finalmente voltou sua atenção àquela antiga instituição. É de se esperar que Jane não havia sido a única criança a passar por abusos tão severos infligidos por aquelas pseudo-educadoras, e não era necessária uma investigação profunda para que as autoridades fechassem a instituição. Com certeza, vários testemunhos de várias garotas começaram a aparecer. Fica óbvio que aquele lugar já estava fechado e abandonado muito antes de McDonald chegar. Isso acaba explicando o porquê de toda aquela solidão e escuridão que se espalhava pelo colégio. Anos após de todos esses incidentes, McDonald estava completamente quebrada e encharcada por esse sentimento de culpa. Ela então decide voltar até o lugar que tirou a vida de sua filha, sabendo muito bem que possuía a maior parte de culpa nesses eventos, pois foi ela quem propositalmente enviou sua filha com a esperança que ela fosse curada. Acaba ficando explícito que ela perdeu a noção da realidade e fantasia. Foi a própria McDonald que enviou o bilhete para si mesma, dizendo que devia resgatar sua filha, que já estava morta fazia anos. E ao chegar dentro do colégio, ela testemunhou eventos imaginários, como uma armadilha cheia de arame farpado, por exemplo, e diversos outros aparelhos de tortura. Tudo foi criado em sua mente devido à eterna culpa que carregava. Toda a perseguição, as armadilhas, esconderijos e a fuga desesperada. Tudo foi uma projeção do que McDonald achava que tinha feito sua filha sofrer. O que ela mais queria era que sua filha tivesse pedido ajuda, que algum bilhete real realmente tivesse chegado anos atrás. Qualquer desculpa para ver sua filha, para tirá-la desse sofrimento. Ela não podia interferir na vontade divina, nem no processo da criação de sua fé. Ela precisava que Deus a mandasse até sua filha. Mas esse bilhete nunca chegou, e McDonald criou essa desculpa para ir até o último lugar em que sua filha esteve, reviver os momentos que ela passou e sentir o desespero que ela sentiu. Era culpa dela. Foi tudo culpa dela. A maior prova de sua loucura é quando McDonald acreditava ser caçada por uma figura representativa de uma santa martirizada por aquele colégio, aquela que Jane havia comentado em seus antigos diários, chamada Lucy. A freira também é acreditada por carregar o espírito de vingança de Jane, que também culpa a mãe por tê-la abandonado, junto com a figura rígida e cruel que McDonald carregava de Apollonia. Ciente do horror que havia feito sua filha passar, McDonald prepara uma cova para si, lá no cemitério, e após se deitar no caixão de madeira que... McDonald, a pior mãe que já existiu no mundo.
Só vou dizer isso. Estava dentro do buraco, ela se entrega ao mesmo destino que sua filha ao se enterrar viva, esperando que sua filha a perdoe e que possa enfrentar as consequências de seus pecados e um dia ficar em paz. Esse seria o final mais aceito como canônico, mas temos outros finais alternativos que valem a pena serem citados. Em um deles, McDonald acaba ficando presa em um caminho em um tubo de ventilação, e após seguir o caminho por um tempo, ela percebe a realidade se alterar à sua volta. O tubo fica cada vez mais apertado até que ela finalmente fica presa. Um zumbido passa a apitar fortemente em seu ouvido até que uma estranha e pequena figura de um humanoide, que muitos acham ser a representação de Jane, acaba com sua vida ao encostar nela. Nesse final, Jane não perdoou os atos de sua mãe e a culpa eternamente por tudo. Já em outro final, McDonald acaba ficando presa ao cair em um buraco estreito e, sem conseguir escapar, a freira acaba a encontrando. Ela então vomita um sangue ácido sobre seu corpo que causa a morte de McDonald após muito agonizar. Alguns acreditam que esse sangue vomitado representa todos os pecados que a mãe cometeu com relação à sua filha e que agora são despejados contra ela em uma forma de consequência em dor e desespero. No último final, que é considerado bom, McDonald acaba conseguindo atravessar uma espécie de portal por meio de uma passagem e ela é transportada para uma sala onde a freira está presa dentro de uma gaiola. O palhaço Bongo, o boneco de sua filha, também estava ali, pendurado por uma corrente, como se estivesse enforcado, fazendo uma referência à forma como a filha se matou. Ao lado dele havia um galão de gasolina. Toda essa cena é confusa e macabra, dando mais ênfase à loucura e confusão da mente de McDonald. Enfim, ela usa o galão de gasolina e o isqueiro para incendiar a freira, que emite sons absurdamente altos enquanto é queimada viva, sobrando apenas os seus ossos. Depois de fazer isso, McDonald conversa com o palhaço Bongo, que apenas responde que ela está perdoada. Logo, uma passagem se abre e mostra uma extensa escada banhada em luz. McDonald sobe em direção à forte luz que representa o paraíso. Nesse final, a queima da freira representa a expiação dos pecados e a libertação de toda a maldade que foi feita. O primeiro passo foi prender a freira em uma gaiola, que seria a representação de entender os pecados e maldades que cometeu. Ao queimar a freira, McDonald conseguiu retirar todo o mal e perdoar a si mesma por tudo o que fez. Ao falar com Bongo, que representava o espírito inocente de sua filha, o mesmo diz que perdoa McDonald pelas decisões e agora ela pode seguir em paz para o paraíso, representado pelas escadas e pela luz. Note que Bongo ou Jane só perdoa McDonald após ela queimar a freira, que representa a queima de toda a maldade que foi feita contra Jane. Assim como nos outros finais, neste McDonald também morre, mas acredita que vai para o paraíso, onde sua filha a perdoou e está esperando por ela para que as duas possam, enfim, viver como mãe e filha. Mas a verdade é que McDonald nunca superou a culpa e a dor que fez Jane passar. Agora ela absorve tudo dentro de si e pode passar a eternidade sofrendo as consequências de tudo o que fez. Então, galera, esse foi o react de hoje, né? O vídeo de hoje. Então já dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando, o canal que fez esse vídeo é o Terrorizando. Então, tchau!